sou Gabi Toledo, técnica Kione, e eu vim te explicar tudo sobre a nossa nova tecnologia, a Kione Express. Kione Express é uma coloração permanente, livre de chumbo, de metais pesados, que ela vai colorir apenas os fios brancos da nossa cliente lá no salão de beleza. Quando você for indicar esse produto para a cabeleireira, o que a gente tem que abordar são dois pontos principais. Primeiro é a otimização do tempo, porque a Kione Express ela vai pigmentar apenas os brancos, mas de maneira super rápida, de 1 até 20 minutos. E outra coisa é que a Kione Express ela não tem cor. Com a tecnologia dela e com o tempo de pausa, ela vai pigmentando e formando ali aquela cor que a gente quer. Seja um louro claro, um louro médio, um castanho claro, um castanho médio, a partir do tempo de pausa. E por que é tão bacana ter esse produto nos salões de beleza? Como você vai indicar esse produto para uma cabeleireira? Além dela precisar ter apenas um único tubo para colorir o cabelo, ela também tem alta rentabilidade em que você vai diluir 1 por 1, 1 por 2 ou até 1 por 3, dependendo da cor do cabelo. Calma que isso tudo eu vou falar bem detalhadamente a seguir. E é um produto que também tem muito nutriente, porque ela é enriquecida com manteiga de karité e colágeno hidrolisado. O colágeno ele é uma proteína, então a proteína ele vai agir restaurando essa fibra. E a manteiga de karité é um lipídio que vai agir na maleabilidade do cabelo. Então além dela colorir, ela também vai tratar essa fibra capilar, além de ser uma coloração mais leve, ela tem um índice de amônia de apenas 1%. Então é uma coloração que ela vai até cuidar do nosso couro cabeludo, ela não é tão agressiva quanto as colorações normais, tradicionais do mercado. A Kione Express sendo uma coloração, você deve pensar assim, poxa, uma coloração, a cabeleireira tem que usar uma OX de 20, mas não. Como a Kione Express é uma coloração muito tecnológica, a gente vai usar ou a OX de 5 volumes ou a nossa OX de 10 volumes. Como você vai saber qual OX vai ser usada? Então, em clientes que têm um cabelo com menos de 50% de fios brancos, você vai usar a de 5 volumes. Agora, os clientes que têm mais de 50%, a gente vai usar a nossa OX de 10 volumes. Então, depois que a gente já sabe que menos de 50% de branco, OX de 5, e mais de 50% de branco, OX de 10, a gente tem que começar a fazer o diagnóstico desse cabelo. A primeira coisa, como é esse fio branco dessa cliente? É um fio muito poroso? É um fio mais grosso? É um fio mais fino? É um fio fácil de pigmentar? Quais químicas ela tem no cabelo? Então ela tem uma química de progressiva, ela não tem, ela já teve outras colorações ou é a primeira vez que ela está usando a Kione Express e nunca usou uma coloração tradicional do mercado? Por quê? Por mais que a Kione tem todo o passo a passo, nós como cabeleireiros temos que entender qual é a particularidade de cada fio de cabelo, porque isso vai demandar experiências diferentes. Então, por exemplo, um cabelo mais escuro, a gente vai fazer a diluição de 1 por 1. Vou até colocar a tabelinha da diluição aqui para vocês verem. Cabelos mais loiros, 1 por 2. Ou seja, se a gente usar 30 gramas da Kione Express, a gente vai usar 60 ml de OX. E o cabelo claríssimo, loiro claríssimo, a gente vai diluir até 1 por 3. Então, seguindo o nosso flyer, a Kione desenvolveu um flyer com toda a apresentação da Kione Express e é fundamental ter ela lá na bancada do cabeleireiro. Aqui vem como a gente vai diluir. Então aqui embaixo já vem falando da OX de 5 e de 10 e nesse quadradinho vem a nossa diluição. Então ali o cabelo castanho escuro vai ficar de 16 a 20 minutos e a proporção de 1 para 1. Ou seja, se eu usar 30 gramas de Kione Express, eu vou usar 30 ml de OX. Castanho médio de 13 a 15 minutos, castanho claro de 10 a 12, loiro escuro de 7 a 9, louro médio de 4 a 6. Agora do 8, que é o loiro claro, é rapidíssimo, apenas de 1 a 3 minutos. Por isso que agora a gente já vai entrar na forma de aplicar ela no cabelo. As colorações tradicionais, a gente não divide a cabeça, né? O cabelo aqui em 4 partes. Sempre começa aplicando pela frente e depois aplica a parte de trás. Então na Kione Express eu vou mostrar com a nossa modelo que a gente vai começar a aplicar pela parte da nuca e depois à frente. Porque como ela age rápido, se a gente começa aplicando pela nuca, na hora que já deu o tempinho de pausa, eu já consigo deitar essa cliente e lavar essa parte de trás. Então, a Kione Express ela tem essa particularidade que a gente vai aplicar de uma forma diferente, mas igualmente fácil, rápida e prática. Então, vamos à nossa prática da nossa modelo. Estou com a nossa modelo.
ela tem pouca quantidade de fio branco, mas a gente já consegue perceber que é um fio branco mais resistente. Até a própria texturinha dele, que fica aqui, olha, espetando, parece que sai aqui do cabelo dela, já demonstra que é um fio mais difícil de pigmentar. Ela nunca usou a Kione Express, é a primeira vez. Então, aqui o cabelo dela tá virgem, aqui tem mechas. E a Kione Express, a gente precisa, eu falo que é ter paciência até a gente ter o resultado desejado. Porque o resultado da Kione Express é diferente de um resultado de uma coloração permanente. A Kione Express a gente pode usar ela de duas formas. Ou eu posso deixar ela agir um pouquinho menos e criar um efeito mais mechado, que é um disfarce ali no branco, uma camuflagem, ou eu consigo cobrir também até 100% desse cabelo. O que vai fazer essa diferença é o que a nossa cliente deseja e o tempo de pausa que vai ficar agindo nesse cabelo. Começando o nosso passo a passo da aplicação, eu já passei um creminho aqui na frente pra gente evitar manchas, o que já é normal. E agora eu vou dividir em 4 partes aqui o cabelo dela. Dividimos em 4 partes para a gente ter uma aplicação mais segura. Se uma cliente não tem tanta quantidade de cabelo, você pode dividir até em 3, um lado, outro e aqui atrás tudo. Se uma cliente tem muito cabelo, pode dividir até em 5. Um lado, né, um lado, outro, ou aqui os 2 lados, e pode fazer uma outra divisão de ferradura aqui, se você quiser também. Sempre pensando na hora do lavatório. Então, quando eu deitar essa cliente, eu vou enxaguar primeiro aqui essa parte de trás, depois os lados, e se eu fizer a divisão da ferradura, aí depois que essa parte frontal. Então vai depender se o cabeleireiro é rápido ou não para fazer a aplicação e da quantidade de cabelo que tem essa cliente também. Agora eu vou fazer a diluição do nosso produto. É importantíssimo que você tenha uma balança de precisão. Gente, isso não só para Kione Express, mas para a vida de um cabeleireiro tem que ter uma balança de precisão. Então eu vou fazer a diluição 1 por 1, porque o cabelo dela é mais escuro. Ligar aqui a balancinha. Fiz a tara, pronto, agora tá zerado. Então eu fiz 30 gramas e agora eu vou colocar, já que é 1 por 1, eu tenho que colocar 30 ml de OX. Então a minha OX escolhida, como a minha modelo não tem muito cabelo branco, a minha OX escolhida foi a de 5 volumes. Então a gente tara de novo e coloca aqui 30 graminhas. Então agora eu vou começar a aplicar a Kione Express aqui no cabelo. A gente vem pela nuca, parte lateral. E outra informação muito importante também. Se a cliente tem mechas, a gente vai aplicar de maneira pontual. Vamos supor que aqui tá natural, tem um cabelo branco e aqui já começa a mecha. Então eu tenho que aplicar a Kione Express de maneira pontual para eu só cobrir esse branco. Mas se é uma cliente que tem as mechas mais aqui no final, igual ela, que gosta de uma vibe mais morena iluminada, eu posso aplicar a Kione Express até descer mais e depois com o pente eu venho penteando e faço esse esfumado aqui na raiz, de modo que eu vou conseguir o efeito mais moreno iluminado e eu tiro qualquer marca que possa vir a ter. Então a gente consegue aplicar a Kione Express das duas formas. Então, olha, nesse caso, eu tô aplicando a Kione Express na raiz, mas eu tenho que descer ela também, porque aqui embaixo, olha, ela não tem mechas, mas ela tem o fio branco. Se eu aplico a Kione Express só nessa raizinha, eu só vou cobrir a raizinha. Mas esse fiozinho branco que tá aqui, olha, ele não vai ser coberto. Então eu aplico e dou uma penteadinha pra baixo. Isso nesse caso que a mecha dela já tá mais pra baixo. Se fosse um caso de uma cliente que tinha recém feito uma mecha de cabelo, eu não ia poder fazer isso, senão eu vou apagar o cabelo todo dela. Tem que ser de maneira pontual. Então, cada caso é um caso diferente na aplicação da Kione Express. Agora, tem uma orientação importantíssima. As têmporas é onde o produto age mais rápido, porque é mais quente. Então, quando a gente for começar a fazer as laterais, eu vou aplicar e ao contrário da coloração tradicional, que a gente vai dividindo o cabelo na horizontal e aplicando, aqui na Kione Express eu vou separar o cabelo na vertical, aplico e coloco pra cá, pensando no lavatório. Então a gente sempre tem que pensar isso.
Hoje eu tô fazendo um cabelo mais escuro, que é bem mais tranquilo de fazer. Mas quando a gente tá aplicando uma cliente no número 8, número 7, até número 9, bem claro, isso é jogo rápido. Eu aplico a parte de trás, já coloco a cliente no lavatório e enxago. Depois, com ela deitadinha no lavatório, eu faço as laterais. É isso que a gente tem que pensar sempre. Outra orientação importantíssima é que o tempo de pausa da Kione Express começa a contar no momento que eu apliquei no cabelo e não depois que eu apliquei na cabeça inteira da cliente. Então, eu acabei nesse minuto de aplicar aqui. Aqui já tá contando. Aqui atrás que eu apliquei há 2 minutos atrás, já tá agindo. Por isso que eu sempre começo a enxaguar da nuca para a frente. Então, e lembra disso, jamais esqueça, tempo de pausa conta na hora que eu apliquei o produto no cabelo. Agora eu terminei de aplicar no cabelo todo, vou fazer a aplicação aqui nas têmporas da cliente. Porque aqui, como eu falei, age de uma maneira muito mais rápida. Pra gente saber da oxidação no cabelo, a gente vai ver a mudança de cor. Ou seja, aqui onde eu comecei a aplicar, levanta aqui um pouquinho, aqui onde eu comecei a aplicar, tá bem laranjinha a coloração. Agora, nessa parte aqui da nuca que eu já apliquei, já tem 5 minutos, já tá escuro. Então eu consigo ver realmente a Kione Express agindo nesse cabelo. Uma dica importantíssima, acho que todas são importantes, né, gente? Mas uma dica super importante, quando a gente tá fazendo no cabelo loiro, aquele cabelo na altura de 8, de 9, até de 7, eu não posso deixar dar essa oxidação aqui não. Essa oxidação começa a acontecer a partir do 4º, 5º minutinho. E um cabelo na altura de 8, de 9, a gente vai deixar a Kione Express de 1 a 3 minutos em média. Então, quando você colocar sua cliente no lavatório, ela ainda vai estar laranja no cabelo dela. Não precisa ter medo que não vai ficar laranja, não. Mas é a parte de oxidação que o produto tem que fazer na nossa fibra. Agora, já deu o tempo de pausa da parte de trás do cabelo. Eu vou enxaguar somente essa parte de trás. Essas duas partes das laterais vão ficar agindo ainda até eu terminar de enxaguar e dar o tempo de pausa que tem que ser dado. Agora terminamos o tempo de pausa da parte da frente, então eu já vou enxaguar esse cabelo por completo e eu vou voltar com essa cliente para a cadeira, fazer a finalização, secar o cabelo e mostrar o resultado para vocês. Então esse é o resultado da nossa Kione Express. Quero mostrar para vocês bem de pertinho onde ela tinha a porcentagem de mais branco, que era aqui nesse meio, aqui, olha, nesse redemoinho aqui do cabelo dela. Tá vendo que a gente consegue cobertura mesmo dos cabelos brancos? E olha que legal, essa técnica que eu usei aplicando na raiz e penteando pra baixo, eu consegui fazer uma transição perfeita daqui do cabelo dela até essa parte de mechas. E eu cobri os branquinhos, inclusive, que já tinha